As grandes histórias de grandes nações, grandes países, mas às vezes a micro-história também é interessante. A história de indivíduos que lutaram ou morreram pelo que acreditavam. E é o que falaremos hoje, sobre Justo Takayama, um japonês, um samurai, um daimyo e um religioso católico. Um dos únicos samurais católicos que já existiu. Aconteceu no século XVI. Mais ou menos em 1553, ele nasceu. Takayama era o filho mais velho, portanto, um herdeiro de Takayama Tomoteru, um senhor nobre do castelo de Saiwa, na província de Yamato. Yamato era uma província relativamente importante, perto da capital da época, Kyoto. O nome de batismo de Takayama era Hikogoro, só que em 1954 seu pai se converteu ao catolicismo romano, tornando-se um cristão, que é uma corruptela de pronúncia de cristão para o japonês, cristão, kiristan. Naquele período do século XVI, os portugueses estavam cada vez mais chegando ao Japão, comercializando, trazendo trocas de experiências, e até hoje várias palavras do idioma japonês vêm do português, como por exemplo pão. Pão é pão. E dentre equipamentos e armas, a fé também se passou. Segundo várias fontes historiográficas da época, o catolicismo cresceu bastante no Japão. Em menos de 2 séculos, ele chegou a quase mais ou menos 5% da população, que foi quando os daimyos e os senhores feudais resolveram dar um basta naquilo. E começaram a perseguir os católicos, tanto como monges quanto o seu próprio povo, e começou a fechar o Japão para a influência externa. Nessa situação que o pai de Justo Takayama compadeceu. Quando foi batizado, Takayama deixou de se chamar Hikogoro e adotou o nome latino Iustus, ou justo, de justiça mesmo, baseada na pronúncia portuguesa latina. Ele acompanhou seu pai em muitos combates, ainda servindo seus senhores feudais. Porque até mais ou menos 1580, o cristianismo estava sendo perseguido, mas não totalmente proibido. Ele lutou em vários combates pelos seus senhores feudais, lutando contra outros senhores feudais japoneses. Segundo as fontes historiográficas dele, que são muito poucas, em 1584 ele teve 3 filhos, 2 morreram quando eram bebês e apenas uma filha sobreviveu. Justo e seu pai lutaram em várias batalhas, pois o período era uma era turbulenta, e com as suas vitórias em combates, ele conseguiu garantir a posição como daimyo. Os daimyos, caso você nunca tenha estudado a história japonesa, é como se fossem senhores feudais de terra. Eles tinham pequenos feudos. Sim, porque o Japão, de direito, de jures, era unificado, mas de fato era como se fossem várias nações fragmentadas, tal qual a Europa medieval. O mais forte dos daimyos, senhores feudais, geralmente se tornava o shogun. Durante muito tempo, o shogunato Tokugawa seria o mais poderoso. Na época que ele viveu, ainda não era o shogunato Tokugawa. Devido às suas vitórias em combate, ele conseguiu adquirir o castelo Takatsui, na atual cidade japonesa de Osaka. Uma de suas guerras mais importantes foi a Guerra de Shiyama, em que ele lutou ao lado, ou seja, como um comandado de Oda Nobunaga, um dos conflitos mais importantes do período Sengoku. Esse nome Sengoku vem marcado por guerras civis, que significa exatamente estados combatentes. Como eu disse, o Japão era desorganizado em governos feudais que se matavam, tentando um ter supremacia sobre o outro. Nessa década de 1570 a 1578, foram várias batalhas, até que no fim, Oda Nobunaga venceu seu maior rival, Kisoa, também tem a pronúncia de Kosa. E é difícil manter a pronúncia japonesa, então eu estou aportuguesando os termos para facilitar de vocês entenderem. Ele não foi um dos grandes líderes importantes desse combate, mas auxiliou e ganhou mais prestígios e aumentou as suas terras. Ele e o seu pai, por serem daimyos kiristãs ou cristãos, conseguiram fazer com que vários dos seus súditos se convertessem. Como os reinos feudais eram praticamente independentes, ele desativou ou destruiu vários templos budistas ou santuários shintoístas. E apesar de ter respeito e certa aliança com Oda Nobunaga, quando este faleceu e o fundador da dinastia Tokugawa ascendeu ao poder, ele proibiu os cristãos de existirem. Ordenou a expulsão de todos os missionários cristãos e que todos os daimyos cristãos ou renunciassem à sua fé ou entregassem suas terras. A maioria dos daimyos renunciaram à sua fé católica, a maioria. Mas Justus foi um dos poucos que fez o contrário. Ele preferia perder as suas terras e os seus títulos do que renunciar à sua fé. Ou seja, ele era cristão de verdade. Alguns dos daimyos cristãos, na verdade, renunciaram oficialmente à fé cristã, mas por debaixo dos panos continuaram proferindo a fé católica. Durante certo tempo, ele viveu em paz no Japão, mas quando o shogunato Tokugawa começou a perseguir mais abertamente os cristãos, ele foi expulso. E quando o ato de proibição de fé aconteceu em 1614, já idoso, ele foi expulso do Japão. Em 1614, junto com outros 300 cristãos japoneses, ele deixou a sua casa em Nagasaki e foi para Manila, a capital das Filipinas, que na época era um protetorado espanhol. O governador das Filipinas, Juan Silva, certo momento se compadeceu com os cristãos católicos.
Ele planejou e pediu autorização ao rei espanhol para invadir o Japão sozinho, tendo apoio da coroa espanhola, mas seria uma invasão da colônia das Filipinas contra o Japão. Lembrando que na época, a Espanha e Portugal eram ainda as maiores potências. A Inglaterra e a Holanda estavam começando a despontar, mas ainda os portugueses e os espanhóis eram as nações mais fortes. Mas o rei espanhol, com muita dificuldade, em vários combates ao mesmo tempo, não poderia avançar com aquele plano. E além disso, Justus e os demais cristãos não quiseram invadir o Japão, porque apesar de serem se convertido ao catolicismo, ainda tinha uma questão de honra japonesa. Ele de boa fé abriu mão dos seus títulos e das suas terras para propagar a sua fé. Eu não acho que seria a melhor ideia, mas história é assim, ele era religioso e julgou que era o correto a se fazer. Após ficar doente nas Filipinas, pois era um clima completamente diferente do Japão, ele sofreu por uma febre e morreu entre 3 a 5 de fevereiro de 1615. Sim, ele morreu só um ano após ser expulso do Japão, provavelmente morreu de tristeza por perder a sua terra. O governo espanhol das Filipinas, ligado aos jesuítas, lhe deu um enterro com honras de um guerreiro cristão. Todas as honras militares que seriam dadas a um guerreiro cristão da época. E foi enterrado na igreja de San Inácio, em Manila. Até hoje, a história de Justus é bem respeitada na Igreja Católica e ele é considerado um dos grandes guerreiros católicos. E, em 2023, começou uma possível investigação para canonização de Justus. Não sei se deve acontecer, provavelmente não, mas é uma ideia interessante de um guerreiro samurai católico. E agora você conhece a história de Justo Takayama, um dos maiores daimyos cristãos da história japonesa.